Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chego aqui para falar para vocês sobre a última parte do texto de João Cabral de Melo Neto, o texto dramático, tá? O texto teatral do Morte e Vida Severina ou O Alto do Natal Pernambucano. Havia dito a vocês anteriormente, na primeira aula, que nós faríamos 2 aulas apenas, mas não teve jeito, por conta do tempo, eu achei melhor fazer em 3, tá bom, galera? Dito isto, vamos para a obra maravilhosa de João Cabral de Melo Neto para nós entendermos um pouco melhor sobre isso. Legal? Galera, vamos lá, nós estávamos falando sobre as figuras de linguagem, lembram-se disso? Então vamos lá. Falamos sobre metáfora, vamos para a antítese. O que é antítese, galera? Só para iniciar. A antítese é quando eu tenho palavras contrárias dentro de um determinado texto, dentro de uma determinada parte do texto. Coisas contrárias, ideias contrárias, vocês vão perceber isso agora. Vamos lá. Diante da desesperança com a própria relação da vida, em relação à própria vida, aliás, o Severino pergunta para o seu José Mestre Carpina. Olha o que ele pergunta, vou até apagar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem que eu risquei demais. Então vamos lá, ele pergunta o seguinte para o seu José, que também não é à toa esse nome seu José, tá? Nós vamos comentar com vocês um pouco. A gente não está falando de religiosidade, o alto do Natal pernambucano. O Natal, quem que nasce? A quem é dito que vai nascer uma criança? Ao seu José. Quem é seu José na religião cristã? Quem que é José, né? Vamos pensar um pouco nisso daqui a pouco, mas vamos lá. Galera, em relação à própria vida, Severino pergunta então para esse seu José. Que diferença faria, estão acompanhando aqui? Que diferença faria se em vez de continuar, tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte e da vida? Na parte 12. Essa é na parte 12. E a parte 13. Não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar o seu primeiro grito. Galera, olha a contradição aqui. Olha as coisas, as ideias contrárias. Olha a antítese aqui. Saltar fora da ponte da vida. Saltar fora da vida, morte. Saltar para dentro da vida, vida, não é? Essa ideia que o João Cabral quis transmitir aqui através desta passagem. Legal? Olha outro trecho aqui para deixar bem claro. Então a antítese, ora ela retrata isso, ora ela retrata as condições da vida severina. Eu não falei para vocês que a antítese é ideias contrárias, as contradições? Então ela retrata também isso, a contradição, a contrariedade da vida severina, marcada pela luta contra a seca e contra a morte. Olha na parte 6. Essa gente do sertão que desce para o litoral sem razão, fica vivendo no meio da lama, comendo os ciris que apanha, pois bem, quando sua morte chega, temos de enterrá-los em terra seca. Perceberam que tem até rima, enfim, tem até uma sonoridade, vamos dizer assim, não é? Mas enfim, eu até destaquei aqui para vocês, vivendo em meio da lama e enterrá-los em terra seca. Não é contrário? A lama não é molhada e a terra seca não... Tá bom, vai, não vou repetir isso. Mas enfim, dá para entender as coisas contrárias aqui? Legal, então vamos para mais uma. E aí depois a gente entra em outra figura de linguagem, que são ideias contrárias dentro do texto, palavras contrárias. É belo porque com o novo todo velho contagia. Ó, novo velho, sangue novo, anemia, infecciona, sadia. Estão vendo as contradições? Mas vamos ler isso aqui com calma. E belo, isso está na parte 17, galera, vamos lá. E belo porque com o novo todo velho contagia. Belo porque corrompe com o sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com a vida nova e sadia. Olha que lindo, isso é maravilhoso, isso é muito bonito. Galera, o paradoxo também é uma ideia contrária, mas é uma ideia fixa, uma ideia que aparece para justamente dizer ou realçar nesta parte aqui a violência e o teor trágico da expectativa de vida do nordestino. Então ele realça, existe a violência e, portanto, uma vida trágica da expectativa de vida do nordestino. Que é a morte que se morre de velhice antes dos 30. Olha, velhice antes dos 30
Galera, isso aqui não é uma coisa contrária. Se é velhice, tem que ser depois dos 30, não pode ser antes dos 30. Então eu tenho aqui a ideia de que, por conta dessa condição que eles vivem, a velhice, eles chegando aos 30 anos, nossa, eles já estão velhos. Legal? Esse é o paradoxo que aparece aqui. E aí, essas figuras de linguagem, galera, se tiverem algumas dúvidas, depois a gente conversa um pouco mais, vocês me perguntam, tá bom? Deixa um comentário, a gente se fala por aí. Beleza? Estou à disposição, galera. E aí eu falei para vocês também que aparece muita sonoridade neste texto. E aí, a gente fala das figuras sonoras que aparecem. A literação e a sonância, repetição de vogal, repetição de consoante. Legal? Valorizam, respectivamente, sons consonantais e vocálicos. Então, a literação, ela é o quê? Consoante. Assonância, repetição de vogal. Beleza? Aliteração, consonantais. Assonância, vocálicos. Tranquilo? Tranquilo, galera? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma repetição de algumas coisas aqui, ó. Ó a repetição aqui, ó, de vogal. E, tem os as aqui, tá bom? Isso é só para falar para vocês. Essas figuras de linguagem que repetem tanto vogais como consoantes, elas são chamadas de assonâncias e aliterações, tá bom? A aliteração quando tem repetição de sons consonantais e a assonância quando tem repetição de sons vocálicos, ok? Vamos lá então. E foi morrida essa morte, irmão das almas. Essa foi morte morrida ou foi matada? Vocês já ouviram isso? Morte morrida ou morte matada? Vem aqui de João Cabral de Melo Neto. Galera, parte 1. Retirante explica ao leitor. Só quero recuperar algumas partes fundamentais, tá? O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Esse é o monólogo de abertura. Nesse monólogo de abertura, o que ele fala? Ele fala assim, olha, meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia? Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram então de chamar Severino de Maria. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, e a custo é que se equilibra. Olha que bonito esse início. Então, nesta primeira parte, é um monólogo de abertura, composto por 64 versos, que pode ser dividido em 3 partes. Nos 30 primeiros, ele apresenta-se ao público essa parte que eu acabei de falar para vocês. E se esbarra na falta de individualidade, na despersonalização do sertanejo pobre. Ele é, como eu acabei de falar, somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Nos 28 versos seguintes, Severino apresenta a descrição dos severinos, tanto ele quanto os outros, iguais na forma e no destino de morrer. Já nos 6 últimos versos, Severino anuncia o início da sua peregrinação, desistindo de se individualizar. Ele não é só o Severino, ele é todos esses Severinos que aparecem aí, apresentando-se como o Severino que se vê. Portanto, aquele que representa todos os outros que os leitores, espectadores devem sempre ter em mente ao acompanhá-lo. Ele não anda sozinho, ele anda com todo o povo dele. Tá bom? Na parte 8, eu gostaria de destacar também quando ele assiste ao enterro de um trabalhador de Eito e ouve o que dizem do morto. Ah, esse diálogo é composto por 112 versos. A ilusão de Severino com a zona da mata é logo quebrada quando se aproxima do cemitério e ouve o que dizem sobre o morto e seus amigos. Trata-se da mesma morte severina que persegue o lavrador onde ele esteja. Isso lhe oferece a percepção de que o problema não é a seca, mas a distribuição de renda. Gente, até hoje, nós temos essa... Por que a pandemia causa tantos problemas ainda? Por que tem muitas pessoas perdendo emprego e tal? Por que a gente tem uma distribuição tão mal feita de renda assim? Então, isso aqui é o que o poeta denuncia naquela época. Legal? Outra coisa que eu queria falar para vocês em relação a isso é que tem a morte do lavrador, do Chico Buarque, uma música muito bonita, procurem aí. Ela é inspirada nesse trecho de Morte e Vida Severina. E a parte 12 aproxima-se do retirante, um morador de um dos mocambos que existem entre o cais e a água do rio. Esse diálogo é de 96 versos. E aí olha que interessante.
Severino está por se atirar no rio quando ele se aproxima de José, mestre Carpina, oriundo de Nazaré da Mata. Olha, lembra que eu falei para vocês que o José, o seu José, ele, por ser um alto, ter toda essa ideia religiosa e tal, no texto dramático, esse seu José, o nome dele não é à toa, tá bom? E aí, ele é oriundo de Nazaré da Mata. De onde nasce o menino Jesus na religião cristã? Né? Ele nasce em Nazaré. Então, anotem isso. A referência a José, pai de Jesus, é clara aqui. Seu José, que levava uma vida tão difícil quanto a do retirante, não sabe explicar a razão, mas discorda da atitude desanimada de Severino. E o Severino, olha aqui, gente, aqui em cima agora, ele faz uma série de perguntas, todas respondidas com sabedoria, realismo e prudência pelo seu José, tá bom? E olha aí, ó, a conversa é interrompida quando Severino faz a questão crucial. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte e da vida? Percebe? E aí o Carpina fala com o retirante que esteve de fora sem tomar parte de nada. É um monólogo de 29 versos. Então, as 5 cenas anteriores, de 13 a 17, apresentam um presépio dentro da peça, todas extraídas do folclore pernambucano. A gente tem um livro, galera, no folclore pernambucano, que chama Folklore, né? Aqui, ó, pernambucano. Para subsídio, né, que a gente tem para a história da poesia popular de Pernambuco, né? Que, obviamente, o João Cabral se baseou. Terminado o presépio, o mestre está pronto para responder a pergunta de Severino. Curiosamente, a peça se encerra sem qualquer resposta do Severino. Em algumas montagens, os encenadores colocam a última estrofe na boca de Severino, e não como está claro no texto, na do mestre Carpina. O Severino não responde, gente, no final, não tem a parte dele. Esse procedimento vem apenas para reforçar a mensagem final da peça. A de que mesmo a vida, quero que vocês guardem isso aqui, por favor, de que, o que eu quero que vocês guardem? A de que mesmo a vida, quase morte severina, aparentemente sem saída ou esperança, pode e deve ser vivida. Olha que bonito isso. E aí eu digo para vocês, para nós finalizarmos isso. Visita dos Reis Magos ao menino. Após tantos encontros com a morte, finalmente ele se depara com a vida num verdadeiro esbarrão. O nascimento da criança, filha do seu José, se não representa mudança no sistema vigente, pelo menos renova a esperança e o espírito cansado do homem que já não via razão para continuar seu caminho seco. Com o nascimento da criança, seu José Mestre Carpina deixa a própria vida responder a pergunta de Severino: por que não saltar fora da ponte da vida? Percebam? Galera, olha que fabuloso isso. Olha que genialidade do João Cabral para fazer um texto desse. Eu espero que vocês tenham entendido toda a ideia que nós discutimos aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostar, se inscreva aí no canal, deixa o like e fiquem com Deus. Galera, isso é tudo. Um grande abraço a vocês. Tô com saudade, tudo de bom. Falou, valeu, fui!